Olá, pessoal. Agora, essa semana, nós vamos fazer uma, uma revisão sobre a primeira e a segunda aula dessa segunda unidade, né? Nós fizemos aqui, tratamento de água. Então, eu trouxe para vocês aqui um slide do governo do estado de Pernambuco, né? Sobre estações de tratamento de água, para a gente ter uma ideia como é que acontece. Em todo estado acontece, mas eu consegui pelo estado de Pernambuco para mostrar a vocês. Aí o que é uma estação de água. Olha. Tratamento de água é um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que ela fique em condições adequadas para o consumo, ok? Então, que ela se torne o quê? Potável. Então, a gente vai ver o processo de tratamento da água livre de qualquer tipo de contaminação, evitando o quê? A transmissão de doenças. Então, a gente vai ver o tratamento de água físico, químico e biológico, porque também nós vamos fazer a purificação da água em estado biológico. Então, veja só, como é que acontece? Em todos os locais, a água ela é captada de rios, a água é captada em mananciais, através de adutoras, como no nosso estado é a Piauitinga, né, para a nossa cidade. Pode estar insalubre, ou seja, pode originar doenças por estar contaminadas. Então, a gente não pode captar diretamente e mandar, né? A DESO ela não pode captar diretamente e mandar para a casa da gente. Ela precisa fazer um tratamento. A água contaminada contém tanto micro-organismos transmissores de muitas doenças e algumas bastante graves, ok? E como turbidez, né? Que a gente chama de sujeira na água. Então vamos ver lá o que é que acontece. Olha, nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como o Brasil, a falta de água para uso da população, um dos fatores que contribui para a alta taxa de mortalidade infantil. Então veja só, como funciona uma estação de tratamento de água? O processo convencional de tratamento de água é dividido em fases e em cada uma delas existe um rígido controle. Então, as etapas são pré-cloração. Quando a água é captada, né, o cloro é adicionado assim que a água chega à estação. Isso facilita o quê? A retirada de matéria orgânica. Então, mata vermes, né, como no popular, os vermes. Né? Cuidado com essa água, você vai pegar giardia. Né? Já ajuda a matar a parte desses vermes. A pré-alcalinização, depois do cloro, a água recebe cal ou soda cáustica, né? De certa forma, vamos dizer assim, que serve para ajustar o pH. Por quê? Porque vai dar quando você coloca cloro na água, você deixa a água levemente ácida, dependendo da quantidade de cloro colocado. Então, é reajustado esse pH a valores exigidos nas fases seguintes do tratamento. O fator pH, denominado se uma solução líquida é ácida, alcalina ou neutra, né? Inclusive a água. Um pH 7 é o neutro. A água, geralmente, ela está em pH em torno de 6, né? Ela está entre 6 e 9,5. Ok, então vamos lá ver o que é que acontece. Né? Coagulação. Nessa fase, vai ser adicionado sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros coagulantes, seguido de uma agitação violenta da água. Você coloca a substância química, agita a água, e o que vai acontecer? Essa sujeira que tem na água, que é agitado, ela vai se agarrar, formando flocos bem grandes. Lembram como se fossem flocos de algodão. E com essa aglomeração, o que vai acontecer? Ela vai, olha, lentamente se depositar pelo processo de floculação. Após a coagulação, há uma mistura lenta da água que serve, né, para provocar a formação do flocos com partículas. Pelo processo de decantação, a atração pela ação da gravidade, esses flocos vão se depositar no fundo dos tanques de coagulação, floculação. Nesse processo, a água passa por grandes tanques para separar os flocos de sujeiras formados na etapa interior. Então, esses flocos são retirados, a água já retira uma boa parte de impurezas. Em seguida, aí as pequenas impurezas que não formaram flocos ou formaram flocos muito pequenininhos, que não sedimentaram, não decantaram, podem passar por uma filtração. Logo após atravessar os tanques formados por pedras, areia e carvão antrácito. Eles são responsáveis por reter a sujeira que restou da fase da decantação, o que ficou lá na fase 3. Ok? Então, está ali. Ó. Pós-alcalinização, em seguida, é feita a correção do pH da água
para evitar a corrosão ou incrustação nas tubulações, para evitar que os metais de sais minerais existentes na água criem crosta, eles se depositem. E a desinfecção é feita, né, uma última adição de cloro no líquido antes de sua saída da estação de tratamento. Ele garante que a água fornecida chega isenta de bactérias e vírus à casa do consumidor. Então, você tem pré-cloração no início e você tem a cloração final, que é para garantir que a parte bacteriológica seja, né, eliminada. Também temos a adição, que depois de um certo tempo foi necessário, de flúor, né? A substância que vai ajudar a gente a prevenir cáries. Ok, essa basicamente. Aí nós temos um esquema de tratamento de água, né, de uma estação de água, mostrando cada setor com a legenda ao lado, né? Edifício de pré-tratamento, decantação primária, tratamento biológico, decantação secundária, né? E assim por diante. Depois eu posso mandar para vocês esses slides. Ok, pessoal? Vamos lá. Olá! Análise física, química e microbiológica. As análises de física e química mais comumente utilizadas no tratamento de água é feita rotineiramente. Como? Como está a cor, a turbidez, o pH, o sabor e o odor, porque tem que ser insípida e inodora, a determinação da concentração de cloro e flúor total dissolvido, ok? A determinação da concentração de metais, como alumínio, ferro, manganês, cromo, hexavalente. A concentração de nitrogênio, a pureza, se tem concentração de carbonatos de cálcio e magnésio, a determinação do OB, que é o oxigênio dissolvido, o BDO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, né? A determinação de DQO, demanda química de oxigênio, e a determinação de concentração de trialometanos. Então, essa é as análises feitas em laboratório depois que ocorre o tratamento da água, né? É feita a amostragem antes e depois para ver como é que estão esses índices, que são bastante importantes. Alguns desses índices, eles estão escritos na nossa conta de água, como turbidez, o que é, né, aceito ou não, e os níveis de coliforme fecal, o que pode ser aceitável ou não. Ok, gente? Pronto, olha. As análises microbiológicas têm o objetivo de certificar-se que a água está isenta de micro-organismos causadores de doença. Como o intestino humano é habitado por vários outros micro-organismos não patogênicos, ou seja, que não nos cria problema, de vários gêneros e espécies, identificados como grupo coliforme, que indica a presença de micro-organismos patogênicos na água de abastecimento. O grupo coliforme é dividido em 3 subgrupos que indicam a contaminação da água: coliformes totais, fecais e Streptococcus fecais. Os métodos utilizados nas análises microbiológicas são determinação para coliforme, reagente, tá vendo? Determinação de toxinas e contagem de bactérias. Isso é bastante necessário para que a gente receba uma água que não possua doenças como hepatite, como cólera, né? Várias outras. E a presença de vários vermes patológicos, né? Ok? Vocês viram isso lá na parte escrita, tá certo? Quem não tem estação de tratamento, purifica a água em casa, nós temos alguns métodos. As pessoas já faziam isso no passado. Ainda existem muitas casas de grandes cidades, né? E mesmo vilas inteiras que não são servidas por encanamento e que distribuem a água tratada. Vamos conhecer alguns métodos de purificação de água. Aqui na zona rural, né, ao redor da nossa cidade, nós sabemos que o abastecimento de água é precário. Então, nós temos muito o quê? Os chamados cisternas. Né? Vinha um projeto, cavava aquela cisterna que capta a água da chuva através de bicas, de calhas do telhado. Essa água é limpa? Não, totalmente não. Algumas pessoas usam até peixes, pequenas piabinhas, né? Pequenos peixes, para que se alimente de a presença de aquelas chamadas cabeças de prego, as larvas do mosquito.
não é isso? Então, veja só, olha, são eles a purificação caseira por meio de filtração. Se pega essa água, né, captada da chuva e faz uma filtração nela. Algumas pessoas fervura e ozonização. E a purificação industrial com base em quê? Na destilação, que é um processo muito mais sofisticado, que a gente não consegue fazer isso facilmente em casa. Precisa de uma vidraria de destilação, né, simples, porém muito sofisticada para que a gente faça em casa esse processo. Então, a gente se resume no máximo em uma filtração, né, na maioria das vezes, porque fervura e gasto de energia é mais difícil. Então, vamos lá. Olha. É aconselhável examinar periodicamente a água de poços, como cisternas, já que ele não recebe tratamento e substitui a água encanada. Isso é comum na zona rural, né? Então, purificação caseira. Na localidade onde não existe redistribuição em estação de tratamento de água ou é precária, apenas uma vez por semana, quando chega, os moradores geralmente cavam um poço perto da casa, também chamados de cacimbas ou cisternas. Fazem parte de um conjunto de vasos comunicantes de natureza e são considerados mananciais. Para cavar um poço, é preciso escolher um local afastado das fossas, de depósito de lixo ou de criação de animais. O seu interior deve ser revestido de uma parede semi-permeável de tijolos, por exemplo, e ter uma base de 40 centímetros de altura do chão. Então, é necessário ter cuidados, né? As casas que têm fossas, que são os despejos, né, dos banheiros, né, de vaso sanitário, devem estar bastante longe, o mais longe possível, para não haver contaminação dessa água. A água de poços artesianos, que são poços cavados, que provêm de lençóis bastante profundos, localizados entre rochas, geralmente dispensa exames de tratamento caseiro. Isto porque a água é limpa, ou seja, não apresenta contaminação nem poluição. Além de substituir grandes reservatórios, a água de poço artesiano pode conter gases e sais minerais que fazem bem à saúde. Importante, a filtração e a fervura da água que sai de torneira muitas vezes complementam o tratamento das estações. Ou seja, se você ainda puder filtrar a água que você recebe da DESO, caso você não tome água, né, mineral, que nem todo mundo tem condições, né, e pudesse ferver essa água, melhor ainda. Esses métodos domésticos de purificação devem ser aplicados principalmente em épocas que ocorrem surtos de doenças graves transmitidas pela água, como é o caso da cólera. Ok, aí eu tenho aí, exemplos de filtração, tá vendo? A água colocada no filtro, um recipiente, geralmente de barro, que contém uma porcelana porosa, conhecida como vela do filtro. A água, então, passa pela vela do filtro. Ali fica retido quase todas as impurezas, mas o filtro caseiro não retém os micro-organismos, nem as substâncias químicas presentes na água, pois são soluções, e soluções não conseguem ser filtradas. Então, é necessário ter cuidado com a parte bacteriológica da água, ok? Bom, olha lá, fervura é um método simples e eficaz de purificar a água. Pode-se ferver a água e esperar com a panela fechada que ela esfrie antes de colocá-la no filtro. A fervura da água durante 15 a 20 minutos pode matar micro-organismos, né, nelas contidas. Depois da fervura, e já de volta à temperatura normal, a água deve ser agitada com uma colher bem limpa. Assim, o ar que foi eliminado da água durante a fervura volta a se misturar, ou seja, você oxigena a água depois dela fervida. Ok. A ozonização, esse método de purificação de água, exige um tipo de filtro doméstico, o aparelho chamado ozonizador. A ozonização consiste em fazer a água sair da torneira, passando diretamente por uma certa quantidade de ozônio. É um aparelho um pouquinho mais caro, muito interessante. Porém, não se deve beber diretamente a água do ozônio. Olha. Ozonizador. O ozônio é um gás. O ozonizador produz esse gás quando o aparelho é ligado à eletricidade. O ozônio, então, mata os micro-organismos, deixando a água purificada. Mas aguarda um pouquinho que esse gás de ozônio ele seja eliminado pela água, ok? Não se deve beber imediatamente a água do ozonizador. É necessário deixá-lo descansar um pouco em outro recipiente, tá vendo? Para que ele evapore. Ok? Então, gente, vamos pesquisar água de reuso. O que se faz? Pode se aproveitar? Doenças transmitidas pela água contaminada,
Tratamento de esgoto doméstico, nós vimos sobre isso, né? Tratamento de resíduos industriais. Ok, então a gente para aqui essa primeira parte, que foi a respeito do tratamento de água. Bem, falamos sobre o gás ozônio, né? Nós vamos ter aqui um pequeno conhecimento a mais sobre ele. Então, nós temos aqui, ó, a seguinte situação, ó. É um gás que possui fórmula O3, alotrópico do elemento químico oxigênio, que são substâncias diferentes formadas por um único tipo de elemento químico. O ozônio é formado quando as moléculas do oxigênio se rompem por causa dos efeitos da radiação ultravioleta e os átomos separados combinam-se com outras moléculas de oxigênio. É um gás azul claro com um cheiro penetrante. É o azul do céu, né? A gente olha e diz, vou para o céu, é que céu lindo. Na realidade, ali é concentrações de gás ozônio que dá a tonalidade azul, né? É aquilo que costumamos chamar de cheiro de chuva, é, na verdade, cheiro de ozônio que se acentua devido às descargas elétricas. A camada de ozônio é a região da Terra localizada na estratosfera, entre 17 a 50 quilômetros de altitude, onde se concentra o gás. É conhecida como ozonosfera. A camada forma-se e destrói-se naturalmente, mantendo-se em equilíbrio, não tendo sempre a mesma espessura. O que acontece é que alguns gases emitidos pelo ser humano provocam essa destruição. A espessura da camada pode se alterar ao longo da estação de ano e até de um ano para outro ano. A importância da camada de ozônio, ela é importante para a manutenção da vida na Terra, pois há uma forte interação entre os raios ultravioletas e as altas camadas da atmosfera. Na verdade, a camada de ozônio funciona como uma capa protetora da Terra, tá? E aí vai ver a história do efeito estufa, né? A ultravioleta. Degradação da camada de ozônio é o CFC, o clorofluorcarbonos. São gases mais contribuem para a destruição da camada de ozônio. Antigamente eram utilizados bastante em aerosol como desodorantes. Esse é o gás também, né? É utilizado em geladeiras. Possui inúmeras utilizações na indústria, pois não é um gás muito tóxico para o ser humano. Não é inflamável nem degrada-se facilmente. Os vários tipos de CFC duram cerca de 150 anos na atmosfera, pois são muito estáveis, né? Na ozonosfera, onde a incidência de raios ultravioleta é intensa, cada átomo livre na molécula de CFC destrói 100 mil moléculas de ozônio. Não vamos usar produtos com CFC. Ok? Está aí ó, a fórmula do CFC. Ok? Então, ó, a principal consequência da destruição da camada de ozônio é o aumento de incidência de câncer de pele, né? Pois os raios ultravioleta provocam a mutação das células. Nós não podemos destruir a camada de ozônio. Atualmente, isso pode ser percebido. E aí, né, o crescimento de câncer de pele no mundo tem crescido bastante, o aumento tem crescido bastante. Tá aí. Evidências do aquecimento global. A temperatura média da Terra subiu 0,7 no último século. Furacões acontecem quando as águas dos oceanos ficam quentes demais. Geleiras tidas como eternas começam a derreter. Enchentes e secas se tornam mais violentas. Ondas de calor matam milhares. Um furacão fez sua estreia no Brasil. Então, as mudanças climáticas vêm ocorrendo com cataclismas e com efeitos que não eram costumeiros em certas regiões, como furacão no Brasil, né? Previsões, olha. Previsão para o próximo 100 anos, um aumento de 1,4 a 5,8 graus Celsius. Calor terrível. Aumento de temperatura influencia diretamente na diminuição da produção. Por consequência, haverá fome em várias regiões. Queimadas, né? Então, não vai haver produção alta. A falta de alimentos causa desnutrição e, por consequência, morte. As enchentes aumentam significativo o risco de transmissão de leptospirose, doenças do rato. As contaminações da fonte de água causarão diarreia. Efeito estufa. O que vai acontecer? É o efeito natural de aquecimento da Terra. Sem o efeito estufa, não existiria a vida na Terra. O problema é a potencialização desse efeito. Sem efeito estufa, a temperatura média na Terra seria de menos 18 graus. Não é isso? Como temos o efeito estufa natural, a temperatura média é de 13. Positivo, bem mais agradável. Porém, né, olha o que acontece. Olha.
Radiação solar vem, ela bate na Terra, a radiação solar passa através da atmosfera terrestre, né? Uma parede de radiação absorvida pela superfície da Terra. Algumas radiações são refletidas pela atmosfera pela superfície. Uma parte da radiação consegue voltar para o espaço sob a forma de radiação infravermelho. Uma parte, né, é absorvida. Então, a radiação solar é convertida em energia de calor, que deveria voltar para o espaço, mas nós sabemos que isso não está acontecendo. Gases do efeito estufa, hexafluoreto de enxofre, o SF6, o gás metano utilizado nos transportes, né, produzido, né, pela decomposição do lixo anaeróbico, na ausência de oxigênio, o dióxido de carbono de extintores e da produção da queima de combustíveis fósseis. Então, tá lá, olha, a situação. O papel do CO2 a gente vai vendo que a cada ano que vem, olha, ele tem aumentado muito mais a concentração em parte por milhão em volume. Ok. Então, dióxido de carbono na atmosfera. Tá vendo? As concentrações foram medidas, né, no Havaí e Mauna Loa. Significa partes por milhões por volume. Ok. Percebemos claramente um aumento. Olha a inclinação da reta do gráfico. Possíveis soluções? O quê? Evitar o aumento maior que 2 graus, ponto de colapso do ecossistema terrestre. 2/3 da energia deveria vir de outras fontes que não o carbono até o fim do século, na previsão mais otimista. Por que carbono? Porque é matéria orgânica, não queimar combustíveis fósseis. Rio 92, manter as emissões em níveis de 1990. E a gente sabe que isso não acontece, né? Pois os grandes poluidores, os países industrializados, eles não querem parar com suas produções. Não houve cumprimento das metas. Aconteceu no Rio de Janeiro e no Brasil. Protocolo de Quioto, redução de emissão de 5,2 menores que em 1990. Isso foi em 1997, né? Não foi verdade. Prazo para cumprimento das metas 2012. Isso não aconteceu. Essa reunião aconteceu em Kyoto, no Japão. Os países e o compromisso com o protocolo de Kyoto, em vez de concordar com o protocolo. Veja quantos países. Quem foi que ficou ali em vermelhinho, gente? Estados Unidos não aceitou, tá vendo? Olha. O amarelo ratificaram, mas ainda não cumpriram o acordo, né? O cinza não assumiram nenhuma posição, o vermelho não ratificaram. Ok, é essa a nossa situação. Nosso país aceitou, concordou, cumpriu? Não. O futuro, estima-se que além do ano 2100, as alterações climáticas causadas pelo homem ainda devem continuar por vários séculos. Mesmo depois de uma estabilização do clima, o nível do mar continuará subindo durante vários milênios. Mesmo que tudo isso pare nesse momento, nós ainda teremos graves consequências por mais tempo seguido, mais décadas seguidas, sofrendo consequências do que já fizemos. Ok? Outras modificações, incluindo eventos meteorológicos extremos, devem acontecer. Ok, gente? Então, tá aí a nossa revisão. Um grande abraço a todos.